Chakras e Cristais, um guia completo para restabelecer o equilíbrio físico-emocional, de Jane Harding. Vídeo 2. Os 7 cristais mestres de cura. Vamos agora falar um pouco mais de cada uma das pedrinhas. Temos aqui elas, então eu vou mostrar depois uma a uma para vocês conforme a gente for falando. Os cristais principais. Iremos agora examinar com mais profundidade os cristais que acompanham esse livro e estudar cada pedra individualmente, as suas características, utilizações ao longo da história e os resultados terapêuticos. Em seguida, abordaremos maneiras simples de colocar as pedras sobre o corpo para obter um efeito terapêutico. Analisemos primeiro o verdadeiro significado dos cristais mestres de cura. Os cristais ao longo da história. Desde tempos remotos, que se atribuem poderes específicos a determinados cristais. Por exemplo, o livro do Êxodo do Antigo Testamento contém uma longa descrição sobre como fazer um peitoral, um pesado ornamento cerimonial para ser usado por um sumo sacerdote que atuava como intermediário entre Deus e o povo. Incrustavam-se certas pedras nesse peitoral: o topázio, a esmeralda, safiro, o diamante, a ágata, a ametista, o berilo, o ônix e o jaspe. São exemplos facilmente reconhecíveis nos relatos bíblicos. Essas pedras cravadas de ouro eram consideradas essenciais para que o peitoral fosse um objeto poderoso, de modo a aumentar a energia do sumo sacerdote. Os antigos egípcios também costumavam usar cristais em gargantilhas de ouro, colares, ornamentos para a cabeça e coroas para os seus nobres e reis. Pedras como a sodalita e o lápis-lazuli, ambas de um azul vivo, eram incrustadas em ouro, juntamente com ágatas contrastantes com o jaspe vermelho e o ônix preto. As pedras eram selecionadas não só pela cor, mas também pelo significado religioso. Aqui a gente tem um exemplo de uma ponta de quartzo. Por exemplo, a cor azul do lápis-lazuli estava associada aos céus, enquanto as pequenas manchas da pirita dourada estavam ligadas a Ra, o deus solar. Os astecas e os incas do México e da América do Sul veneravam as pedras verdes, como o jade e a esmeralda, porque os seus deuses habitavam as luxuriantes selvas verdejantes, que eram o seu ambiente natural. Essas pedras verdes eram consideradas sagradas para esses deuses e adornavam os governantes astecas e incas, que eram os seus representantes vivos na Terra. Como pode ver, alguns de seus 7 cristais mestres de cura aparecem nesses relatos. As ágatas do seu kit são a cornalina, o olho de tigre e a aventurina. O jaspe e a sodalita. Como pode ver, alguns dos seus 7 cristais mestres da cura aparecem nesses relatos. A ágata, o jaspe e a sodalita. Aí a ágata, ele fala que são as ágatas que vem no kit, que são a cornalina, olho de tigre e a aventurina. Então, cornalina, olho de tigre e aventurina são ágatas, né? E as outras jaspe e sodalita. Esses cristais ligam-no às tradições sagradas de civilizações passadas. A última pedra do seu kit é o quartzo transparente, que tem sido utilizado como instrumento de cura há milhares de anos. Atualmente, os cristaloterapeutas profissionais usam com frequência bastões de quartzo transparente, ou seja, pedras de quartzo naturalmente pontiagudas para desobstruir
e direcionar os canais energéticos do corpo. Os cristais e as cores. Os cristais que se encontram no seu kit também são considerados objetos de cura da máxima importância porque representam as 7 cores do arco-íris. Os terapeutas profissionais das mais variadas áreas utilizam as 7 cores, os 7 raios, como às vezes são designados, para canalizar diferentes frequências ou tipos de energia para dentro do corpo. As frequências vermelha, laranja e amarela são quentes e energéticas. O verde, a cor das plantas, promove o crescimento, e o azul, o violeta e o branco são calmantes e purificantes. E aqui a gente tem um exemplo da ponta de um quartzo, assim como na página anterior, né? Quartzo transparente. O quartzo transparente, ou cristal de rocha, como também é designado, é exatamente o que muitas pessoas visualizam quando pensam na palavra cristal. Pedra clássica em qualquer coleção, o quartzo é um mineral comum também conhecido por dióxido de silício. Podemos encontrá-lo em todo o planeta, mas é no Brasil que se encontram os mais belos exemplares. O quartzo apresenta-se numa grande variedade de formas e tamanhos e configurações. No seu estado bruto, forma pontas denominadas terminações com 6 faces geométricas. Quando polidas, essas peças exibem frequentemente bonitos reflexos arco-íris. Efeitos físicos. Aqui tem um exemplo de um quartzo transparente e aqui nós temos o nosso quartzo. Deixa eu ligar aqui a luz. Para vocês verem melhor. É um cristalzinho transparente, né? Reflete a luz de uma forma muito bonita mesmo. Deixa eu ver se fica melhor continuar a leitura com... Se não vai ofuscar muito, acho que ofusca um pouquinho, né? Bem, vamos tentar aqui. Efeitos físicos. O quartzo transparente é utilizado na cura para limpar o campo energético em volta do corpo humano e libertá-lo de toda negatividade. Essa limpeza cria potencial para um realinhamento harmonioso entre a mente, corpo e espírito, intensificando o bem-estar físico e mental. Esse cristal também retém a impressão energética da pessoa que recebe o tratamento, por isso é importante purificar o quartzo, mergulhando-o em água após cada sessão, antes de reutilizá-lo. O quartzo transparente também estimula o sistema imunológico e fortalece o sistema nervoso, por exemplo, quando usado como pingente. Ele confere proteção contra a poluição e a energia negativa do ambiente. Usos espirituais. O quartzo, na terapia com cristais, o quartzo transparente é utilizado para ampliar e expandir a mente para níveis mais elevados de consciência espiritual. Meditar com uma pedra de quartzo transparente pode ser inspirador e muitas vezes conduz a momentos de intuição ou consciência que vão além do nível do cotidiano, o que, por sua vez, pode ajudar na resolução de problemas e questões pessoais. Manter uma pedra pequena de quartzo perto da cama pode ajudá-lo a lembrar dos sonhos, enquanto pedras maiores colocadas por toda a casa ou no escritório podem ajudar a dissipar a negatividade existente no ambiente, assim como promover pensamento claro e melhorar a concentração. Os cristaloterapeutas utilizam variedades específicas de quartzo transparente para reequilibrar o fluxo de energia do corpo. Por exemplo, pedras de quartzo que passaram por um processo de autocura, que se quebraram durante a sua formação e depois voltaram a se recompor, podem ser particularmente eficazes. E aqui a gente tem um exemplo de quartzo transparente bruto. Muito lindo, né? Você vê
forma hexagonal, bem direitinho. Eu já vi isso aqui no laboratório de mineralogia, muito massa. Vamos lá, a segunda pedrinha é a ametista. A minha outra ametista não tá aqui pra eu mostrar como exemplo pra vocês, mas aqui nós temos a ametista do kit. Realmente ela fica melhor na luz natural, mas também muito linda. A ametista, um tipo de quartzo. A ametista é um dos cristais mais belos e poderosos, cuja coloração provém do ferro e do alumínio que contém. Tem normalmente uma cor púrpura intensa, cujas tonalidades variam entre alfazema claro e violeta escuro. Esta pedra semipreciosa apresenta várias formas naturais, como aglomerados de pontas pequenas, pontas grandes com faces geométricas ou enormes aglomerados fechados, denominados vulgues, onde crescem cristais de ametista no centro do que antes era uma grande bolha de lava. Pedras menores de ametista são normalmente alisados e polidos para fazer sobressair a sua cor. As suas jazidas são mais ricas, encontram-se no Brasil e no México, dois países onde é possível encontrar ametista de alta qualidade. Aqui a gente tem um exemplo de ametista, né? Efeitos físicos. No nível físico, a ametista ajuda a aliviar dores de cabeça, enxaquecas e sensações de sobrecarga mental, sobretudo quando é colocada logo acima do nariz, entre as sobrancelhas, durante um tratamento de cura. Também pode ser colocada em cima do computador ou presa ao celular para proteger as pessoas sensíveis ao estresse eletromagnético. Uma pedra de ametista perto da cama ou debaixo do travesseiro durante a noite melhora a qualidade do sono e proporciona um descanso reparador, livre de pesadelos. Carregar consigo ou usar uma ametista acalma o sistema nervoso que se esgota facilmente devido ao estresse cotidiano. A ametista ajuda a manter uma sensação de paz interior. Aqui a gente tem um exemplo de uma ametista muito linda. Eu tenho uma parecida com essa, mas não tá aqui. Depois, se eu tiver com ela antes de fazer o vídeo 3, eu mostro pra vocês como ela é linda e muito parecida com essa. Ela bruta, é muito, muito linda. Usos espirituais. Considerada como instrumento de cura desde tempos remotos, a ametista é considerada um cristal mestre de cura, pelo fato de intensificar a expansão espiritual. É muitas vezes colocada sobre a testa entre as sobrancelhas para estimular o chakra do terceiro olho. Ver as páginas 64 e 65. Também aparece em muitas coroas reais e diademas, como símbolo de poder espiritual. A cor púrpura intensa da ametista acalma e liberta a mente, intensificando as percepções psíquicas e aumentando a sensibilidade à energia de cura. Colocado sobre as sobrancelhas durante uma sessão terapêutica, a ametista ajuda a libertar a mente dos fardos do cotidiano e desperta a percepção de novos níveis de autoconsciência. Essa consciência pode conduzir a uma nova compreensão do propósito individual e gerar a inspiração necessária para a realização de mudanças positivas na vida. A próxima é a sodalita. A sodalita do kit está aqui. Eu não sei se a minha sodalita tá ali, eu tenho outra.
opaca. Então, vamos lá. Sodalita. A sodalita deve o seu nome à grande quantidade do mineral sódio que contém, além do alumínio, do mineral sódio que contém, além do alumínio. A sua cor é normalmente de um azul intenso, raiada de veios brancos e partículas de um azul mais claro. Esses veios ou estrias da sua estrutura mostram-nos que ela é formada por camadas horizontais. É classificada como ígnea, o que significa que deriva da lava líquida que vai se infiltrando nas cavidades geológicas. A sodalita encontra-se normalmente em depósitos perto de vulcões ativos, como o Vesúvio, no sul da Itália, e os antigos egípcios utilizavam essa pedra juntamente com a lápis-lazuli de azul forte para criar um contraste de cores verdadeiramente surpreendente nas suas peças de joalheria e também para simbolizar o céu. A sodalita, quando polida, apresenta um toque macio e sedoso e é também muito leve. Aqui um exemplo da sodalita. Quanto aos efeitos físicos, a sodalita fortalece a garganta, a voz e as cordas vocais. Se você for professor, cantar ou falar regularmente em público, convém usar ou carregar consigo essa pedra. Também protege a garganta de infecções e fortalece o sistema imunológico. A sodalita é benéfica quando colocada debaixo do travesseiro, pois acelera o processo de cura de constipações ou gripes. O seu azul intenso e a sua frequência energética calmante podem equilibrar e regular a tensão arterial, assim como abaixar a febre. Aqui temos um exemplo da sodalita bruta. Então, quanto ao seu uso espiritual, a sodalita pode liberar a mente quando sentimentos de raiva, conflito, ressentimento ou frustração impedem pensamentos claros. Essa pedra favorece a clareza mental, a paz e decisões constantes, promovendo tanto a comunicação entre duas pessoas como em grupo. Quando colocada sobre a garganta, a sodalita estimula uma comunicação clara, livre de negatividade. Ela liga a mente à alma, o aspecto espiritual de cada um e intensifica a intuição. Medite com uma pedra de sodalita para descobrir novas perspectivas e novas soluções para problemas e situações que parecem se repetir constantemente. A sodalita também expande a sua consciência de verdade pessoal, objetivos e propósitos de vida e o ajuda a expressá-los verbalmente. Aventurina. Vejamos a aventurina do kit. Acho que não dá pra ver no vídeo, mas ela tem dá a impressão que é uns glitterzinhos. Tem nela, muito, muito linda. Eu vou ver se eu faço o último vídeo de manhã pra mostrar pra vocês esses brilhos, que é muito lindo esses brilhos. Não tá dando pra ver no vídeo. Vamos lá. Aventurina. Esse cristal de tonalidade verde suave é um tipo especial de quartzo conhecido como microcristalino. A sua estrutura assemelha-se com pequenos grãos de açúcar compactos. A aventurina também contém partículas de um mineral chamado fuchsita, e que produz dentro da própria pedra um brilho cintilante com uma tonalidade verde levemente mais escuro.
As maiores jazidas de aventurina encontram-se na Índia, onde essa pedra é muito utilizada em esculturas, caixas e joias. Pode ser encontrada em depósitos maciços, dos quais se extraem grandes blocos. Por isso, a aventurina é muito apreciada como pedra ornamental em pavimentos embutidas em mármore ou para esculpir pilares. Efeitos físicos. A aventurina acalma o coração e promove uma circulação saudável, propiciando uma sensação de vitalidade física e emocional em todo o corpo. Ela estimula a renovação celular, principalmente depois de acidentes de traumas físicos. Também ajuda a regenerar a energia física, dando estímulo ao crescimento e força para novos começos na vida. A aventurina é uma pedra bela e suave para ser utilizada em crianças, para combater a insônia ou ajudar na recuperação de doenças de infância. Coloque uma pedra, aliás, para combater a insônia ou ajudar na recuperação de doenças da infância, coloque uma pequena pedra debaixo do travesseiro da criança ou coloque na água do banho. Ver as páginas 40 e 41. Para obter uma sensação de tranquilidade, exponha pedras grandes em casa ou no ambiente de trabalho. Usos espirituais. A aventurina está ligada à região localizada no meio do tórax, conhecida como chakra do coração. Essa área é influenciada de forma positiva por emoções como o amor, mas também pode ser enfraquecida por sentimentos de isolamento ou tristeza. Colocar ou usar uma aventurina sobre a área do coração acalma os sentimentos negativos e faz sobressair o calor do amor a uma sensação de proteção. Essa pedra também promove a libertação do passado, permitindo que a pessoa veja o futuro com esperança. A cor verde da aventurina lembra-nos a natureza dos ciclos constantes de mudança, renascimento e renovação do reino vegetal. Olho de tigre. Lindíssima. Belíssima. Olho de tigre. Essa bela pedra contém faixas de cor dourada e castanha. Se movimentar a luz, poderá notar um tipo especial de efeito cintilante. O olho de tigre pertence à família dos quartzos, mas foi formado de um modo incomum. Faixas de um mineral refletor chamado crocidolita entrelaçam-se com a estrutura de dióxido de silício do quartzo, criando o efeito olho de gato, quando a luz se reflete na pedra. Essa qualidade fascinante fez do olho de tigre uma pedra popular ao longo de milhares de anos, e joias antigas com pedras de olho de tigre incrustadas em ouro foram encontradas no Médio Oriente e no Egito. As pedras de melhor qualidade encontram-se nos Estados Unidos e na África do Sul. Efeitos físicos. Esse cristal serve como uma bateria de energia para o organismo, ajudando a promover vitalidade e força físicas, melhorando a concentração mental e dando energia. Tradicionalmente, acredita-se que o olho de tigre fortalece os olhos, estimulando também a clareza da visão na vida. O olho de tigre é benéfico para a circulação e revigora o sistema nervoso. Também acalma o estresse e a tensão no abdômen, atenuando sentimentos de medo ou de frio na barriga, o que o torna uma boa pedra para se levar em exames médicos, visita ao dentista ou qualquer outra circunstância em que a pessoa se sinta sob pressão. Aqui ela bruta. Usos espirituais.
As faixas de cor alternadas do olho de tigre simbolizam o enraizamento da energia solar dourada na Terra, a energia solar dourada na Terra marrom. Essa pedra ajuda a integrar a inspiração espiritual ao lado prático da vida cotidiana. Os budistas têm um provérbio a respeito disso. Antes da iluminação, corta madeira, transporta água. Depois da iluminação, corta madeira e transporta água. Isso significa que é necessário haver um equilíbrio entre a mente e o corpo, entre as ideias e a ação. Meditar com o olho de tigre pode transformar a inspiração criativa num plano realista para progredir ou tomar uma nova direção na vida. Cornalina, aqui está ela.